Vamos ver. Ai. E Ah, aí eu voltou. vou. Bom, bom, bom. Eu fui acompanhando de olho aberto para poder ver a hora que você voltava, porque eu parei de escutar. Mas tudo bem, estava aqui conectada. Legal. Bom, bom, tá me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo nós bem aqui? Ok, Uhum. legal. Fala uma coisa, conseguiram ouvir o Matheus ou foi só eu que não ouvi? Porque às vezes foi um problema na minha conexão, né? Ah, conseguiram? Ah, então tá bom. Então, menos mal. Foi na minha, tá tudo certo. Legal. É assim mesmo, gente, é assim mesmo. Ah, Bora. né? Eu até, Que o bom, Thales até me ligou. Acho que ele tava me ligando por causa disso. que legal, legal. Gratidão aí. São os bastidores aí das lives. Eu falei logo no início que eu não tenho prática, né, com editar Legal. com Sim, live, sim. mas vamos lá. Que bom. Gratidão pela sua meditação, apesar que eu acompanhei acho que até a metade, mas depois eu fiquei aqui conectada. Sempre muito bom, Matheus, ter você aqui. Para quem não, bom, para quem tá vindo do meu Instagram e não conhece o Matheus, o Matheus eu conheci ele no primeiro curso de Tise, não foi, Matheus? Isso mesmo. Ele estava lá e ele acompanhou a minha transição, né? Meu despertar de verdade, que foi naquele primeiro curso. E desde então a gente vem. Eu falo que uma das sessões mais intensas, assim, dentro dos cursos de Tise foi quando você fez aquela demonstração no Tise 2. Que Nossa, legal. Não lembrava. é? Depois Quem você que é me conta. capaz? Eu já tava com a mão pra cima, né? Sim, sim. Que Muito bom. legal. E aí o Que Matheus, bom. ele tem uma sensibilidade maravilhosa, um terapeuta fantástico. E assim como eu, a gente fez uma transição de carreira, né, Matheus? Então eu queria acho que até Sim, começar, se você quiser começar contando um pouquinho da sua história, como que a espiritualidade assim começou, entrou na sua vida, sim, aí sim. vai desenvolvendo esse bate-papo gostoso. Legal, ótimo, ótimo. Bom, queria também agradecer a presença, é sempre uma alegria, assim, poder trocar ideia mesmo, assim, ainda mais com irmãos mesmo de alma, assim, irmãos e irmãs de alma, né? É Uhum. muito legal, assim, né? Poder ter essa fraternidade mesmo, assim, né? Muito gostoso, porque isso dá um conforto para nós, né? Parece que a gente está um pouco no mesmo mundo mesmo, né? Então isso gera um conforto muito grande. Então, eu fico muito feliz, né? Eu acho que também, né, um motivo de estar feliz é ver isso, né? É ver o despertar das pessoas, né? Porque realmente é para que você despertasse, né? Outras pessoas também, né? Precisaram me ajudar no meu despertar e ainda me ajudam, né? Porque tem vários níveis de despertar, né? A cada instante estamos nos aprofundando mais, né? Então eu Uhum. fico muito feliz assim de ver, sabe, toda a galera dos cursos, né, que eu já participei e pude acompanhar assim os processos, né? Então é muito lindo. Então gratidão aí pelo convite, tá? Conte sempre comigo, Eu né? vou... E começando então um pouco da minha história aqui, né? Assim como você também, eu fiz uma transição de carreira, né? Você perguntou sobre a espiritualidade, né? Na verdade, a espiritualidade sempre teve muito presente assim na minha vida, né? A minha família toda, assim, sempre, desde da galera da rua, assim, né? Tinha os grupos de jovens, uns eram cristãos, outros eram espiritualistas, os outros eram de meditação. A minha própria família também, né? Tinha um berço muito grande, assim, cristão, católico, um era espírita, outro era evangélico, enfim, né? Então, Uhum. todo esse berço, assim, né? E eu comecei a ter um contato muito forte, assim, com 8 anos, né? Com 8 anos de idade, quando meu pai me levou, né? Meus pais me levaram para fazer experienciar uma meditação, assim, sabe? Olha que legal! Numa escola de autorrealização aqui em Ribeirão Preto, né? Uma Uhum. escola muito, muito gostosa, assim, que me recebe até hoje.
E, e lá, assim, Amanda, foi a primeira vez assim que eu escutei a palavra yoga, sabe? E aí eu Ah, fiquei encantado, assim, né? Fiquei encantado. Falei, uau, né? Yoga significa união, né? Porque, para mim, a minha mente já de criança, de 8 anos, já era uma bagunça, né? Eu via as coisas assim, né? Eu falava, gente, como que a gente pode criar união, né? E aí, na hora que eu ouvi essa palavra que yoga significava união, aquilo, né, me encantou, assim. Mas com 8 anos ainda eu ia só para sentir o cheirinho do incenso, só para ouvir as músicas, né? Não, uhum. não me aprofundava tanto assim. E aí, com 13 anos mesmo, eu comecei a praticar a meditação, né, já de uma forma mais regular, mais consciente, né, enfim. E aí, não parei, né, não parei aí de estudar. Evoluído, E, comecei a meditação lá na frente. Muito mais, muito e- depois. sim, sim. E aí, né, então, eu acabei encontrando algumas escolas de autoconhecimento e tal, né, fui me desenvolvendo, né, e aí eu acabei com 18 anos a gente quer, a primeira coisa que a gente quer, se a gente não sabe o que a gente vai fazer, é tirar carta, né? Então, era a única certeza que eu tinha na vida, era essa. 18 anos fazer, né? Até que então, né, o meu primeiro emprego foi num hospital, né, na parte de produtos mesmo, cirúrgicos, de órtese e próteses, né, de estoques de medicamento e tal. Logo Uhum. me encantei pela enfermagem, né? E aí eu fiz a formação, então eu tenho formação de enfermagem, né? E atuei, né, Amanda, durante 7 anos na área, É. né? Olha, um setênio inteiro. Setembro inteiro, né? Foi lá, né? Fez E um. aí eu trabalhava justo nos cuidados paliativos, né? Então eu trabalhava em semi-intensiva, né? E também em cuidados paliativos, né? Tá. Até que em 2014, assim, eu entrei numa crise, mas eu entrei numa crise existencial, Amanda, assim. Ah, tá bem, né? Eu falei, uau, né? Uau, né? Hum. Eu acordava sem sentido nenhum na vida, assim, sabe? Né? Eu já tinha família, já tinha, né? Ainda mais depois que minhas filhas nasceram, né? Eu Hum. comecei a perceber que eu tinha tempo, né? Eu não tinha tempo para cuidar das pessoas mais importantes da minha vida, né? Que era a minha família. Então eu vivia muito para o outro, né? A enfermagem é uma loucura, 12 horas, 18, 24, enfim, né? Aquela loucura. E aí eu fui muito, muito verdadeiro, assim, sabe, Amanda? Com o universo, com Deus, eu falei assim, ó, eu não tô com vontade mais de acordar, né? Então vocês precisam me ajudar. Vocês precisam me ajudar porque eu não estou gostando. Eu achei que minha vida fosse enfermagem, e não é mais, né? Uhum. Até que então, né, eu fui meditando e nas minhas orações, né, eu fui colocando essa intenção, né, Amanda? E Uhum. aí, logo assim, depois de uns 10 dias assim, veio uma mensagem muito forte assim no meu coração, que era para eu procurar terapia, porque realmente eu ia fazer essa junção entre espiritualidade e ciência, né? Então, unir, né, a enfermagem, né, esse autoconhecimento, esse cuidado do corpo, com o espiritual, que sempre foi muito forte, né? E aí, então, eu cheguei até a TISE, enfim, né? E aí, vocês já sabem aí a trajetória, né? Então, eu entrei na TISE, fiz outros cursos, Reiki, Karuna, fiz várias formações, né? Tá. E de terapia ambiental também, enfim. Então, foi assim que foi o meu processo até chegar aqui, Que louco, né? né? E foi assim, muito louco. Às vezes a gente fala assim, nossa, a gente quer que essa dor ela passe logo, né? Todo mundo tem um momento assim de reflexão, de parada para refletir sobre o que eu tô fazendo aqui, né? A famosa crise Isso, existencial, né? E a sim, gente sim. quer que essa dor ela acabe logo, só que não, né? Porque é ela que tá te levando para uma profundidade que é quando Isso, questionar por que que tá doendo tanto, né? sim, E é ela sim. que vai levar para um caminho que vai fazer mais sentido. Então, às vezes, a gente fica lutando muito contra aquela dor, que aquela suma logo.
ao invés de acolher e falar onde ela tá me levando, né? Isso, sim, sim. É, o sofrimento, né, Amanda, ele ainda é um material de estudo para o autoconhecimento e para a lapidação do ser humano, né? Hum, Então, assim, muitas pessoas chegam mesmo, né, para um despertar espiritual. A maioria, assim, que eu conheço mesmo foi através de uma dor, né? é, Então, a gente já pode até compartilhar isso aqui, né? Que é sim. um dos sinais, assim, né? Que, meu, tá com dor, ótimo, isso é um sinal, né? É um sinal, Hum, assim, é um caminho, né? Que para chegar na resposta verdadeira do exato. coração, né? Então, é lógico que com o caminhar, com o autoconhecimento, isso vai ficando um pouco mais tranquilo, né? Uhum, Mas o sofrimento ainda é um material de estudo para o nosso desenvolvimento, né? com certeza. Para a nossa lapidação. E Com certeza. você? Eu sei que você, eu lembro mais ou menos a sua história, assim, que veio da engenharia, né? É, Que nossa, legal. ó, eu fiz engenharia química, mudei aqui para São Carlos para fazer engenharia química, porque eu tinha bastante facilidade com engenharia. Então, assim, quando eu fiz 18, a única certeza que eu tinha também era tirar a carta, né? Eu tirei Ah, a carta, deu, deu 2 meses, eu passei na última chamada aqui da faculdade, entrei e falei, bom, agora vai ser, né? E sim, fui me especializando. Eu sempre tive um senso ecológico bem forte dentro de mim. Então eu resolvi seguir algumas especializações em termos de trabalho com cana-de-açúcar e tudo mais, até que quando eu me formei, eu fui para uma usina trabalhar no. legal. E aí, na hora que eu cheguei lá, eu achei que ia ser, meu, show, tô aplicando tudo que eu aprendi na faculdade. Tô trabalhando, de certa forma, ajudando o planeta. Você faz combustível, mas ao mesmo tempo você tá ajudando o planeta. Eu já tinha isso forte dentro de mim. Mas na hora que eu cheguei lá, realmente, foi a mesma coisa que você. Deu um tempinho, eu falei, eu acordava, falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Por que que eu tô tão infeliz, sendo que era uma coisa que eu queria tanto? Sim, sim. E aí eu fui buscar ajuda de terapia também. Só que lá atrás eu já tinha feito algumas terapias e não tinha funcionado muito bem. Até para roer unha, eu roía muita unha. E aí nada funcionava. Eu falei, quer saber? Dessa vez eu acho que eu vou para uma coisa um pouco mais espiritual, porque eu assim fui muito curiosa. Mas eu não nasci, Uhum. eu nasci num berço basicamente católico, só que eu não era uma pessoa que frequentava, me conectava. Para mim aquilo era mais uma obrigação de ir todo domingo à missa do que realmente ir porque eu gostava, né? Eu não tinha essa Sim. conexão. Mas eu tinha curiosidade para entender o que que era essa coisa espiritual que as pessoas tanto sentem com uma força maior, né, com Deus e tudo mais. Então eu falei, eu vou procurar uma terapia que me ajuda a me entender por dentro, só que de um jeito diferente. Aí eu conheci a Tise. Legal. Fui fazendo sessões, fui fazendo sessões, até que um dia veio numa sessão muito claro. O que você está fazendo através dos números tá certo. Só que o que você tem que fazer é com pessoas. A sua relação mais forte dessa existência, ela vem através das pessoas. Eu falei, putz, mas eu mexo com o número o dia inteiro, né? Então tem alguma coisa que tá conversando. E eu tenho uma Sim, vontade grande de ser mãe, Matheus. E aí, quando eu enxergava o que eu estava plantando no meu dia a dia, o que eu ia colher daqui 5 anos não era o que eu gostaria, dentro daquela realidade. E aí sim. veio muito forte um dia para pedir demissão. E eu, né, conversei ali, ajeitei minha rotina, conversei com o Thales, lógico, né? E aí pedi demissão. Deu um tempinho numa meditação. Sofri pra caramba, tá, gente? Não é uma coisa fácil a gente fala hoje, porque a gente já tá se Sim, trabalhando há sim. um tempo, né? Mas na hora foi muito sofrido. E aí, enfim, deu numa meditação, larga tudo. Larguei tudo. Deu 15 dias que eu tava no limbo, assim, sem saber o que ia fazer. Tava lavando a louça. Olha que loucura. Tinha que devolver umas coisas do escritório que eu tinha.
Aí veio para eu digitar Tise. Eu tava digitando no Google, eu digitei Tise ao invés de digitar net, que era o que eu tinha que digitar. Sim, Olha que loucura! Aí, sim, o primeiro site era do Manipura, lá onde a gente faz o curso, né? sim, sim. Aí cliquei cursos, curso para iniciantes, que era o Tise 1, começava dali 2 dias. Aí liguei pro Legal. Roberto e falei, tem vaga ainda? É a última. Falei, tô aí. Dali 2 dias. Que Aí foi, legal. você acompanhou, né? Cheguei lá sem saber o que eu tava fazendo lá, mas só Sim, senti sim. tá lá. Que bom, Então, que legal, né? E é é, muito importante, assim, né? Eu acho que a gente já pode dar aqui também, né, com as nossas experiências, assim, né, Amanda, né? Essa questão, né, da importância de seguir mesmo a nossa intuição, né? muito. Porque a todo instante, né, nós somos treinados mesmos, né? Eu gosto até de um livro que chama Os Quatro Compromissos, né? Que o Dom Miguel Ruiz, ele fala que nós fomos adestrados. Eu achei muito interessante essa fala dele, assim, né? Domesticados, quer dizer, domesticados. E aí ele Uhum, fala, né, que nós, desde muito pequenos, né, já somos domesticados aí só para a parte racional, né? uhum, Só para a parte do pensar, né, e de construir, né, uma vida através do mundo externo, né? Então, sim, através do ter, né? Então, assim, desde a nossa ancestralidade, a gente veio, né, aprendendo, né, que para eu ser alguém, eu preciso ter. Então, através de uma posse, né? Então, eu preciso ter um carro do ano, eu preciso ter um celular, né? Eu preciso, sei lá, ter uma aparência específica para poder fazer parte daquela tribo, sei uhum, lá, pôr um piercing, fazer uma tatuagem, né? Ou não, enfim, né? Cada um aí dentro das suas exigências, né? E daquilo que acredita, né? Que é visão de mundo, vai ter uma exigência, né? uhum. Só que a gente começa realmente a entrar em sofrimento quando a gente começa a perceber que o nosso propósito interno não é o mesmo que a gente está aplicando aqui no propósito externo, né? Que o que Exatamente. a gente está trazendo para cá não faz nenhum sentido com a nossa alma, né? Então, às vezes, sei lá, né? Que nem você, né? Tava na engenharia, mas precisava, né, trabalhar com humanas, né? Então, Uhum, assim, então, realmente, às vezes, dependendo a gente seguir muito, né, essa parte só racional, só do ter para se sentir encaixado, para se sentir feliz, a gente se perde muito mesmo, né? Se perde sim, demais, né? E aí sim. chega um momento, né, que realmente a gente precisa, entra em sofrimento, aí entra aí, né, nessa angústia existencial. Ela é horrível, mas ao mesmo tempo você só precisa olhar pra dentro, né, para ir vendo as respostas. Sim, Que sim. louco. É muito, né? Então aí que começa o processo de despertar, né, do ser, né? Porque realmente, né, o ser, né, ele tem uma fragrância. Cada um de nós temos uma fragrância. Cada um de nós viemos trazer algo aqui específico, né? Independente, né? Por exemplo, nós dois hoje trabalhamos como terapeutas, né? Mas cada um tem uma especialidade, tem uma fragrância, né? Com E certeza. cada fragrância vai alcançar um grupo de pessoas, um grupo de almas, né? E aí, naturalmente, vai trazer a contribuição que precisa, né? E aí a Sim. gente começa a sair, né, Amanda, desse processo de sofrimento a partir do momento que a gente começa a entender, né, o GPS da alma. Eu falo assim, Ah, o GPS da alma, né? essa é Que uma é o quê? boa explicação. Né, que a gente começa, né, realmente a recalcular a rota da alma, do coração, né? Com E aí certeza. você começa a encaixar no mundo externo, aqui no mundo da matéria, aquilo que faz sentido para você, no teu coração, né? E isso é muito gostoso, gente. É muito libertador poder fazer isso, né? Sem dúvidas, não podemos romantizar isso, porque é muito Não, complicado, não. né? Essa é uma das Não coisas podemos. que eu tenho tentando dos atendimentos, fala, gente, calma aí, né? A gente continua tendo problema, né? A gente continua Isso. por
desafios, mas a Sim, forma sim. como talvez a gente encara já é um pouco diferente do que antes, né? Vem uma serenidade Isso, sim. pela conexão com a espiritualidade, né? Isso, sim, sim. A partir do momento, né, que a gente vai tendo uma confiança nessa intuição, né, Uhum, nesse querer do coração, né, no ser do coração, naturalmente a gente vai realmente criando uma maturidade, né? Mas, né, realmente, mesmo assim, pode sempre acontecer situações, né, que uhum. nos tiram, né, o chão mesmo, né, e que aí naturalmente vem aqui a segunda dica aqui que eu já tenho aqui, que eu fiz para a gente poder compartilhar, que é a importância, né, de um grupo, né, a importância da fraternidade, né? Uhum. Isso daí, gente, é uma outra coisa aqui, né? Tem até aquela frase, né, Amanda? Sozinhos chegamos lá, mas juntos vamos mais longe, uma coisa Ai, assim, né? exatamente. Mais ou menos isso, né? Então, sozinho a gente chega, mas juntos nós vamos mais longe mesmo, assim, né? Uhum. Então, assim, procurar um grupo de alma, né? Uma família de alma, uma família que está pensando, né? Sei lá, estou num processo de transição. Gente, quando eu estava em transição, o que meu consultório lotou de transição de carreira foi incrível, né? Foi incrível. Eu estava fazendo a transição Até da hoje. enfermagem para a terapia, gente, um monte de gente, né? Enfim, então é isso que a alma faz, né? Quando a gente se conecta, né? A gente está no processo, ela aproveita e te conecta a um grupo de almas para realmente pegar carona no seu processo, né? E também se fortalecer. Uhum. Então, a lei da fraternidade é muito importante nesses momentos de crise, né? Estamos falando aqui de pandemia, estamos falando aqui de espiritualidade, estamos falando aqui sobre tecnologias, né? Para a gente como lidar com isso, né? Então, uma dessas é a lei da fraternidade, né? Bom, Que vai realmente ajudar. saber que você não tá sozinho é muito acolhedor, né? Você saber que, poxa, tem mais um monte de gente que tá passando pelo mesmo desafio que eu. Então, você dá a mão ali, e eu falo que quando você dá a mão, você dá o coração também, né? Que tá tudo na mesma linha. Isso. Você Direção. Você conecta corações, assim. E, Matheus, o que que é espiritualidade para você? Porque eu recebi essa pergunta e eu queria Sim, sim. saber a sua visão sobre espiritualidade, porque cada um tem uma, né? Sim, sim, E eu sim, queria sim. saber o que que você encara como espiritualidade, porque a gente trouxe esse tema aqui e eu achei interessante Legal. lá no conceito mesmo, que é subjetivo, né? Legal, claro. Você já quer polemizar já aqui agora, justo logo de cara, assim, né? Esse é um tema muito, né? Muito, muito forte mesmo, assim, sabe, Amanda? Uhum, Espiritualidade, né? A minha visão de espiritualidade é uma forma de você se conectar com algo maior, né? Isso seria, para mim, espiritualidade, né? Por muito tempo, essa palavra espiritualidade, ela foi muito conectada só à religião, né? exato. É lógico, né, que a religião, o próprio nome diz, né, religião vem de religare, né, que vem, ela tem essa função de reconectar com o espiritual, realmente, né? Sim. Mas agora, né, de uns tempos, né, essa era de aquário aí que chegou, né, essa nova transição que estamos passando, né, pôde trazer até a física quântica, a neurociência, enfim, veio trazer que a espiritualidade ela é inerente a qualquer ser humano, né? Uhum, Todos nós somos seres espirituais, né, seres energéticos, tendo vivências, né, na matéria, né, tendo uhum, vivências aqui, na história. E, naturalmente, no processo de desenvolvimento da nossa espiritualidade, pode ser que a gente encontre religiões, né? Eu acho que a gente começa por aí mesmo, assim, né? Porque a religião ela é muito importante, né? Ela é como um freio, né? Um freio e
norte para as pessoas que estão perdidas, né? Então, a Uhum. religião ela é muito importante, né, para a pessoa que não tem noção nenhuma de empatia, de compaixão, do que é Deus, do que é caridade, né? Então, dependendo aí o que você precisa aprender, né, você vai entrar em um tipo de religião que vai te permitir isso, né? Exatamente. Mas, né, vamos trazer aqui também, né, polemizar um pouquinho, que espiritualidade vai além também, né, da religião, né? Vai dessa sua conexão, né? Porque tanto o processo de autoconhecimento, uma filosofia, uma religião, ela vai trazer uma base, ela vai trazer um passo a passo. Mas Uhum. depois vai ser uma experiência com o divino, né? E esse divino, eu não chamo nem de Deus, porque Deus, né, tá tão polemizado também essa palavra, né, Deus, né? Então, É. assim, o divino, né? O divino é algo que é além de nós, né? Então, por exemplo, né, se você não quer saber nem de divino nesse sentido, né? Você que está aqui ouvindo a gente aqui, né, assistindo, né? Sei lá, se você encontra uma conexão com a natureza, isso já é você alimentar a sua espiritualidade, né? Então, assim, espiritualidade, né, é você se conectar além de você mesmo. É a definição que eu uso de espiritualidade, é justamente essa. É você transcender, né? É você se conectar com o interno, mas ao mesmo tempo transcender para o todo, para entender que você faz parte do todo. E isso pode ser feito através de uma religião ou não. Ou simplesmente indo na beira do mar, colocar o pé lá na beira do mar, olhar para cima, agradecer e entender que é uma bênção estar ali. Pronto, já conectou. Então, eu acho muito maravilhoso a gente discutir sobre isso, porque às vezes a pessoa fica, de certa forma, dependente de algo e entender que a espiritualidade ela é mais do que a religião abre o olhar para a gente se conectar a vários momentos a esse todo, né? Não só Sim, sim. no momento que você está exercendo a religião, mas também. Então eu acho Isso, sim. maravilhoso, porque aí a gente abre o espaço para trabalhar o nosso ser espiritual por vários momentos do dia. Isso, sim mesmo, é isso mesmo, né? Podemos aqui até adicionar, né, Amanda, assim, né, que espiritualidade é, é o conhecimento colocado em prática, né? Então, Exatamente. aquilo que você, né, aprende, né, na sua religião, na sua filosofia de vida, é aquilo que você coloca em prática, né? Então, a gente precisa experienciar, né? E aí você me falou assim, né, até uma das dicas também que eu anotei aqui para trazer aqui para a live, né? Que a natureza é o GPS da alma, né? Sendo é o Wi-Fi da alma, não é o GPS, é o Wi-Fi, né? Sem dúvidas nenhuma, gente, né? Nós somos seres naturais. Nós viemos do mineral, do vegetal, do animal, do hominal e do celestial. Nós somos todos isso, né? E nada melhor do que se conectar com a natureza. Você sabe que uma vez eu li um livro muito legal, muito bacana do Trigueirinho, assim, eu gosto muito dele, assim, né? E aí ele compartilha, né, nesse livro, que um dos únicos reinos que ainda não se desconectou do teu propósito mesmo é a natureza. É o reino mesmo da natureza, assim, né? O Uhum. homem já se desconectou do seu propósito, né? Principal, assim, né? Enfim, alguns reinos já se desconectaram, mas o único que se não que ainda não se desconectou foi realmente a natureza, assim, né? Ainda mais a parte vegetal, assim, né? Então Uhum. as árvores, né? Elas elas nasceram maçãs, elas sabem que veio para dar maçanheira, a laranjeira, enfim, né? Elas não ficam em dúvida, né? Não ficam em dúvida sobre isso, né? Elas realmente, né? Elas dão. Então é mais uma dica aí, Amanda, assim, né? Para É, as e eu pessoas. tava, você tava falando, eu tava fazendo uma reflexão aqui que
por que que o homem se desconectou? Porque o diferencial do homem perante o restante é o seu lado racional, né? Isso, sim, sim. O que fez essa desconexão? A gente, de certa forma, tomar decisões o tempo todo racionais, o que perdeu a nossa natureza intuitiva, né? Isso, Então, sim, sim. olha que louco, porque agora o movimento do despertar, o movimento de você se conectar é justamente voltar, de certa forma, à sua origem, né? Sim, O sim. sexto sentido, acreditar no que está aqui e não só aqui, né? Isso, sim, sim. Quando a gente conversa com a maioria das pessoas que hoje se sentem serenas, mesmo com tanto caos acontecendo, e aí eu queria até depois conversar um pouco com você da questão do sofrimento coletivo, né? Como não entrar nesse sofrimento? A gente tem a questão da compaixão, a gente se Uhum. compadece por tudo que está acontecendo, mas a gente não entra naquele sofrimento coletivo. Mas isso era uma pauta que eu queria trazer depois. Então, Legal. é incrível como a gente vai voltando à nossa origem e todo mundo que está vivendo no seu propósito, se sente preenchido hoje, em algum momento teve que acreditar mais aqui do que aqui. Sim, sim, O sem racional dúvidas. vai tentar te cercar de todas as possibilidades ruins que podem acontecer. E aí desperta ansiedade, aquele bando de coisa, né? Aquele pânico. E aí, quando a gente suaviza, silencia aqui, começa a escutar um pouco mais aqui, isso vem através do contato da natureza, com a meditação, por exemplo. Sim, sim, Nossa, aí você realmente escuta, né, Matheus? É muito sim, incrível. sim. Então, hoje, Sim. como experiência, assim, com várias pessoas que hoje estão vivendo de uma forma muito preenchida, elas tiveram que escutar aqui nesse momento. E é voltar à origem, né? Tirar esse Sem racional dúvidas. do lado que está desconectando. Sim, sim. E aí, né, naturalmente, nos conecta a outra questão aqui que eu marquei aqui também para trazer, que é a importância do silêncio, né? Muito. A importância do silêncio, porque essa voz da intuição, pessoal, né, realmente é uma intuição, é uma voz muito baixinha no momento, assim, né? Até que a gente aprende a ler ela, né? Até que a gente aprende a escutar, né? Enfim. E, naturalmente, né, fazer esse casamento entre mente e coração, né? Porque aí não é que a gente sai totalmente do racional, né, e vamos viver só do coração, não, não é dessa parte, né? Gente. Viver da sua intuição é você ter esse discernimento entre mente e ser, né? A Uhum. mente ela é muito forte, gente, né? Ela é um grande veículo do ser, né? Então ela tem uma grande estrutura mesmo, né? Então ela é um grande aliado para a parte intuitiva, né? Então a gente precisa realmente, através do autoconhecimento e através dos processos de experiência, o que que a gente vai fazendo? A gente vai reprogramando a nossa mente a confiar na intuição, né? Então é Olha que isso, é muito né? incrível. Isso, né? O Osho falava muito isso, né? Ele falava que quando o ser humano, quando desconectou do coração, ficou muito só na mente. E o maior medo da mente é se entregar para o coração, né? Uhum. Então, por isso que existe todo esse processo de autoconhecimento para poder relembrar a mente a se entregar para o coração, né? E aí, Uhum. quando ela consegue se entregar, ela começa a trabalhar em harmonia entre racional e intuitivo. Racional e intuitivo. A dançar, né? Essas duas coisas. Olha que Né? louco. Não, é muito incrível isso. E, Matheus, foi muito difícil para você entregar? Porque às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas eu não consigo entregar. Gente, é difícil para todo mundo, né? É um Sim, sim. aprendizado. Como que foi para você esse processo assim de você parar e escutar o teu coração? Teve muita dúvida? Eu quero Sim, criar sem dúvida. identidade, né? O pessoal acha que só acontece. Essa humanidade, né?
É assim, sem dúvidas, né? E às vezes vem algumas coisas que ainda eu fico em dúvida mesmo, sabe? É isso Uhum. mesmo, né? Para isso a importância do silêncio, né? Para isso a importância do silêncio. Porque assim, não quer dizer que está vindo algo e seja para imediato, calma, né? Paciência, né? Para que o nosso mundo interno possa se manifestar no mundo externo, às vezes gera um tempo, né? Por exemplo, eu estou já trabalhando, né, atuando já fiz essa transição há 6 anos, né? Então venho há 6 anos aí escutando a intuição, né, desenvolvendo, né? Estou me lapidando ainda muito, né, na questão, né, de o que eu vim trazer para cá cada vez mais. Então, cada vez que eu vou dando esse passo, mais eu vou tendo, né? É como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Você Sim. chega ali, opa, encontrei mais uma pecinha, opa, é por aqui que eu tenho que ir. Ótimo. Então, você vai aprendendo, mas não é fácil se entregar, né? Porque eu, vida prática, né? Eu tenho família, tenho filhas, enfim, então não é assim, vou viver meu sonho, né? Não quero Exato. saber de nada, não é assim, gente, né? Isso é irresponsabilidade, isso não é espiritualidade, isso não é intuição, isso é rebeldia. Exatamente. É Não, é muito, rebeldia. às vezes, né, as pessoas falam, ah lá, agora é zen, agora, né, só. Isso. Não, a gente continua tendo preocupações, responsabilidades, mas é sempre um. Eu falo que é um filtro, né, Matheus? A gente Sim, sim, guia, a intuição ela vem, e aí a mente dá conta de entender se aquilo faz sentido, né? sim, sim. Pô, eu tô entregue aqui, a minha mente vai me responder. Sim, só vai, tá? Tá encaminhado. É o famoso descer redondo, né? Desceu redondo. Você Isso. fala, poxa, então vamos seguir. E, e é confiar justamente nisso. E eu falo pro pessoal, vai fazendo isso aos poucos, né? Sim, sim, Pequenas questões do dia a dia, que é ali que você vai realmente afinando, né? sim, sim. Então, muitas vezes você tá caminhando, fala, não, vai por ali. Isso. Agora, se você não tá se a tua mente tá muito acelerada, se você não tá silenciado ali dentro, poxa, você não escuta esse vir ali. Aí se você realmente traz isso para sua atitude, dá esse primeiro passo, né? O universo vai colocando o chão embaixo. Você vira Isso. ali, de repente tem alguma coisa, você vai encontrar alguém, você deu esse voto de confiança para sua intuição. Então é muito maravilhoso a gente poder ir confiando diariamente, você vai percebendo que tem uma voz ali que fala muitas verdades sobre Sim, você. sim, é uma construção, né? Uhum. É uma construção, né? E para você, assim, Amanda, para vocês também aqui, escreve para gente aqui qual que é o maior desafio para vocês, assim, de confiar, né? Vocês, coloca aqui no chat aqui, vocês ouvem essa intuição? Coloque aqui, pessoal, interage aqui com a gente, né? Vocês É, conseguem, né? Vocês conseguem ouvir essa voz? Isso acontece com vocês também, né? Qual que é a uhum. dificuldade de vocês, né? E a sua, Amanda? Qual que é a sua dificuldade? Hoje você ainda tem dificuldade em confiar, em entregar realmente a mente para o coração e vamos lá e tá tudo certo? Ó, Matheus, eu já fiz algumas loucuras, assim, né? No sentido de confiar, veio um chamado, meti o louco e fui, né? Sim, Não de uma forma irresponsável, porque isso já foi, isso é conversado. Sempre que eu vou tomar alguma decisão que é com base na intuição, isso sempre passa pelo crivo da racionalidade. Mas, assim, o, a maior dificuldade que eu sinto é da entrega, não da confiança. uhum. Eu confio. Eu sei que a espiritualidade ela traz muitos benefícios, que a gente tem uma guiança, que tem uma inteligência suprema ali norteando nossa vida. Mas a entrega, ela é mais difícil para mim. A entrega, que a gente fala quando fala sobre entrega, né? É abrir mão do controle. É Isso. você dar aquele passo sem saber o que vai vir dali. Sim, sim.
Então, ter um movimento, né, de falar assim, ok, o que que vai vir daqui? Deixa eu confiar de olho fechado e me entregar, que é o dar o que ele passa sem saber o que vai vir dali. Então, Sim. assim, a forma como eu me entrego vem aquele quentinho no coração. Eu Sim, falo assim, sim. quando eu fizer essa entrega, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir preenchida, tá de acordo com os meus princípios, os meus valores? Beleza, então só vamos. Sim, sim, Né? que legal. E você percebe, né? Você trouxe um ponto muito importante também, Amanda, né? Que é a pergunta, né? Hum, Um bom buscador espiritual, aquela pessoa que quer desenvolver, faz boas perguntas para si próprio, né? hum, hum. Porque a gente começou, né, na crise, a gente começa a fazer quem sou eu? Isso, Essa é uma primeira pergunta muito boa, né? E aí depois a gente vai fazendo isso mesmo, né? Então é muito legal assim essa questão, né, de opa, veio, né, uma demanda aqui para mim, né? Essa uhum, demanda está falando isso, está exigindo isso de mim, faz parte. Aí eu posso, você vê como que pode se trabalhar coração com racional, com né? certeza. Então é isso que é não deixar o cabeção atrapalhar, mas ao mesmo tempo utilizar ele como um recurso, né? Então, olha, tá me vindo uma demanda, mas para eu manifestar isso, eu preciso, sei lá, né, fazer alguma coisa, me retirar de outra, né? Porque Uhum, no processo de entregar existe isso, você abrir mão de outra coisa, né? Para que exatamente. esse novo, né? Para que esse novo chegue até você, né? E Uhum. eu tô achando bem legal aqui o pessoal aqui, né, falando que tá tentando, né? Eu achei E, bem bacana aqui, né, ó, trabalhando muito para isso, enfim, né? Então achei ah, bem interessante, né? é, Tem outra pessoa, estou neste momento de escutar aquilo que minha alma me apresenta. Olha que lindo, né? Então é um uhum, processo muito bacana assim, né? E que cada momento, né, vai tendo um desafio novo, gente. Isso não muito. acaba. Você Não. sabe, você sabe assim, né, Amanda, que eu costumo compartilhar muito isso aqui em consultório, né? Eu trabalhei durante, né, comecei falando aqui na live, eu trabalhava com cuidados paliativos, né? Para quem não sabe o que é cuidado paliativo, é que dentro da medicina tradicional, né, é um diagnóstico fechado, a pessoa não tem mais O que fazer? o que fazer dentro da medicina tradicional, né? Então, realmente é um quadro fechado, aonde a intenção é criar um conforto até para que essa pessoa venha a falecer realmente, tá? Então, eu costumo compartilhar aqui que antes os meus mestres, meus professores ficavam em cima de um leito. Hoje eles ficam em cima de uma maca, né? Porque é incrível como que a vida é didática, Amanda. Porque É. até na hora de você morrer, você aprende alguma coisa. Aham. Quantas coisas eu aprendi vendo pessoas partindo. Uhum. Quantos ensinamentos, né? É. E o quanto que isso está tão presente agora, né? Por isso que eu quis fazer esse link, né? Porque a gente está vendo muito, né, essa questão, né, de muitas pessoas indo embora, né? Muitas pessoas deixando mesmo, né? Famílias para trás, né? Enfim. Então, como que a gente pode, né, aprender com isso? Olha que difícil, né? Sim. Aprender com a morte, né? Uhum. Aprender com pessoas doentes, enfim, né? E aí eu queria perguntar para você, o que que você acha, né? Como que você vê isso, né? Você ainda puxou isso? O que que é alienação? O que que é compaixão? Como que você vê isso assim também, Amanda? Vamos Ou, destrinchar um pouco isso. eu tô encarando que esse momento de pandemia não é uma verdade absoluta que eu tô falando, pelo amor de Deus, é o meu ponto de vista, né? Eu acho que esse desencarne em massa, ele está servindo para um propósito maior em termos da população toda entender que a gente precisa olhar para o outro. Não se trata só da gente, dos nossos interesses.
é muito mais que isso, né? É uma pandemia, por quê? Porque está todo mundo unido. Então, algo que surgiu lá na China, propositalmente ou não, não quero entrar nesse tema, Sim, sim. como isso afeta o todo de uma maneira absurda. E a gente precisa começar a parar e perceber que não é só através de doença que isso pode reverberar para o mundo todo. É através da fraternidade, é através da caridade que você faz. Generosidade gera generosidade. Então, eu acho Sim, que nem você falou no início, né? O sofrimento ele ainda toca muito o ser humano. A gente sim, só sim. consegue entender o significado dele quando a gente olha para dentro. Bom, então se a gente está num momento de pandemia que está gerando muito sofrimento, eu preciso também olhar para dentro para tentar entender qual que é esse aprendizado que está embutido nesse momento, né? Então a Sim, gente sim. compadece? Com certeza, não tem como a gente ficar andando aí de sorriso de orelha a orelha. Mas a Sim, espiritualidade, quando você vive nela, quando ela reverbera em você, você consegue entender que, poxa, tem alguma coisa maior aqui. sim. Qual que Tem é a função, né? qual que é Qual a que é? função? Não é do nada. Bom, se Sim, Deus é inteligência suprema, universo, sei lá, qualquer coisa que é maior do que a gente, isso é perfeito, então ele não tá errando nesse momento. uhum, Por mais que a sim, nossa mente não consiga entender por que tantas pessoas boas, né, estão indo embora, poxa, será que também não é uma cura para essa alma? Será que ela já sim, não fez o papel dela aqui? Será que o papel dela justamente não é a gente parar para refletir, não nesse número, mas que são 500 e sei lá quantas mil pessoas só no Brasil que estão fazendo 200 e tantos milhões pararem para refletir sobre uma causa que é muito importante. sim, Então, eu acho que a compaixão é honrar cada uma dessas vidas e entender que tem algo muito maior, tem um plano muito maior, onde cada uma dessas pessoas que desencarnou faz parte dele. São sim, pontos sim. de luz ali, né? Cada Uhum, família parando para refletir sobre aquilo que é realmente importante no dia a dia. A importância de um abraço, a importância de você olhar com carinho e se prevenir, usar a máscara para não contaminar o outro. A gente não tinha sim, esse nível de consciência. Tem muita coisa que a gente está ganhando nesse processo, sim, né? sim. Então, sei lá, eu acho que é isso que a pandemia está servindo para mim. E ao mesmo tempo, a gente curar o nosso interno, né? Não foi à Sim, toa que a gente foi forçado a ficar em casa, sim, a sim. É, interiorizar, a cuidar sim, do nosso ambiente também em prol do outro, né? Então vamos olhar para dentro, vamos olhar para dentro de casa e como que isso está expandindo para o mundo, né? sim, Então sim. eu não sei se está sendo muito abstrato, mas eu acho que foi um momento de reflexão para todo mundo. Cada Sim, um sem teve dúvida. em algum momento um insight durante esse um ano e pouco que a gente está, né? Sim. É cada um, né? Cada um tá tendo, né? Uma experiência mesmo assim, né? E uma fase assim da vida, né? Em uma área da vida. Tem pessoas que realmente estão lutando pela própria vida, Uhum, outros pelos relacionamentos, outros pela profissão, né? Alguns perderam o trabalho, enfim, outros os entes queridos, então dando conforto, né? Para quem está perdendo, enfim, né? Então todo mundo está sendo exigido de alguma maneira, né? com Todo mundo, certeza. né? E o mais importante é isso mesmo, né? A gente poder, né, realmente olhar, olha, mas o que que eu posso aprender com isso? O que que esse desafio, né, ele quer me trazer como mensagem, né? Como Uhum, mensagem. E uma pandemia, ela vem trazer uma mensagem coletiva, né? exato. Porque existe aí, né, a nossa dentro da psicossomática, né, que é então a linguagem da doença, né? Ela tem nosso nível íntimo mesmo, pessoal, individual. Existe a esfera, né, já da família, né? Então, existem doenças que acabam afetando a família toda, né? Então, é de geração, né? Aí o que eu mais escuto aqui no consultório é genético.
É. É genética, tem essa doença, mas é genética, né? Enfim, não é genético somente, né? É Uhum. também sistêmico, é também, né, psicossomático, enfim, né? De toda uma dinâmica daquela família, enfim, né? E aí existe também, né? A doença coletiva, né? Que quando uma massa de pessoas precisam aprender, né? E muito bonito o que você falou assim, porque eu compartilho disso, assim, realmente, né? De realmente da gente voltar para dentro. Porque a base de uma sociedade é a família. A Uhum. base de uma sociedade é a família. Né? Então Uhum. começa no núcleo. Né? A nossa própria biologia ensina isso, de uma célula, né, se vai transmutando outra, e aí vai crescendo, vai criando um corpo, esse corpo vai criando uma forma, essa forma vai criando uma função, e assim vai, né? Então, realmente começa do núcleo, da base, né? Exato. E você falou sobre ambientes, né? Você sabe que eu também sou terapeuta ambiental, né? Trabalho com a geobiologia, assim, né? Que é essa terapia que visa realmente, né, tratar o ambiente, né? É incrível, assim, né? Como que as pessoas, elas conseguem, né? Fazer uma ponte do interno, né? Até uma dica aqui para vocês, né? Para as pessoas que têm dificuldade de se encontrar por dentro, veja como que está o seu externo, o seu ambiente. Um reflexo do interno, né, Matheus? Só, só isso, né? Eu sempre costumo compartilho assim com os clientes de biologia que nós temos três casas. O nosso ser tem três casas. O primeiro é o nosso corpo. A gente precisa aprender a cuidar do nosso corpo, da nossa primeira capa, que é da nossa alma, né? O Uhum. segundo são os nossos ambientes mesmo, a nossa casa, o nosso trabalho, enfim, né? E o Uhum. terceiro é a nossa Terra, né? Nosso planeta. Né? Então essas são as três casas. Mateus, estou começando agora, Amanda, estou começando agora, autoconhecimento, como que eu não consigo ver, não consigo entender nada do meu coração, da minha alma, tá bom. Como que tá teu quarto? É Como que isso. tá tua casa? Né? Como que tá tua mesa de trabalho? Você Começa entende? a aquilo que é palpável, né? Como que Isso. tá a tua vida, como tá seu ambiente. Não, perfeita essa reflexão, porque é só Sim, um sim. reflexo do que tá dentro, né? Mas às vezes se a gente ainda não consegue olhar dentro, vamos olhar fora. Vamos olhar fora. Você entende? Tudo, gente, é material de estudo, né? Então, assim, minha casa tá bagunçada, energia ruim, tá tudo bagunçado, ótimo. Então começa, né? Começa organizando. Sei lá, pega o seu guarda-roupa, doa tudo aquilo que você não usa mais. Você vai ver o quanto que isso alivia as emoções, né? O quanto de Tá? cargas que tem, né? Quanto de cargas que tem isso daí, né? Então, sei lá, hoje vou fazer uma faxina. Faz uma faxina externa que você vai ver que vai limpar a alma também. Hã? Exato. Ô, Enfim, Matheus, então, calma. A gente tem mais uns 6 minutinhos aqui para finalizar. pô, passa muito rápido, gente. Para dar uma hora, pois é. E aí eu até coloquei como pauta para a gente conversar, né, sobre o papel das terapias energéticas e espirituais nesse momento. E não só nesse momento, lógico, né? Porque a espiritualidade ela traz inúmeros benefícios além dos momentos caóticos, né? Então, assim, qual que é a sua visão sobre o trabalho das terapias em auxílio, em servidão para as Sim, pessoas? sim. Bom, eu acho extremamente importantíssimo, né? Porque assim, tem uma visão, né? Antigamente tinha uma visão que terapia é para gente doente. E na verdade é para não adoecer, pessoal, né? Olha, Exatamente. o quanto que é importante, né? Uma das funções que eu fui para a terapia é porque eu queria trabalhar no preventivo. Né? Eu Hum, trabalhava já lá na outra ponta, né? Quando já não tinha mais o que fazer, né? E eu me sentia muito, muito frustrado sobre isso, né? Então, me veio isso de trabalhar como terapeuta para trabalhar no preventivo, na raiz do problema. Então, as terapias, elas são importantes
para trabalhar a origem do problema. Seja Uhum. ela uma terapia tradicional, seja ela uma terapia energética, qualquer tipo, né? Qualquer tipo. O mais importante é fazer terapia, né? E não procurar só terapia quando está em sofrimento, né? É saber também procurar terapia quando está as coisas boas. Ótimo, tá tudo bem. Vamos, como que eu posso fazer com que fique melhor ainda, né? Exato. Você entende? Então, o primeiro passo é isso, é tirar essa crença de que terapia é para gente doente, né? Na Uhum. verdade, todos nós temos aí um nível de adoecimento, né? Uhum. O segundo é porque através da terapia e através do terapeuta, né, dos terapeutas em si, você tem uma confiança nessa entrega. Porque o terapeuta é aquela pessoa que ou deu o mesmo passo que você precisa fazer, ou ele está disposto a encontrar a resposta junto com você. Exatamente. Falei isso para uma paciente que saiu daqui agora. Eu falei, vamos junto, vamos. Isso. Sim, né? Porque assim, não é toda demanda, né? A não ser que você se especialize em algo específico assim, né? Numa área específica, né? Da terapia, mas não é toda demanda que aparece para nós que a gente, nossa, sou super experiente, já passei por tudo isso, não, né? Mas o terapeuta é aquele que tem ferramentas para poder te tirar do sofrimento, da identificação da história, né? E que está disposto, se não sabe a resposta, a procurar a resposta junto. Com certeza. Com certeza. Né? Então, para mim, isso que é a visão de terapia e a importância dela aqui nesse momento de pandemia. É realmente trazer conforto, é trazer essa fraternidade, né? É trazer realmente esse mapa. Né? Nada melhor do que a gente poder caminhar junto, né, Amanda? Né? Com Nossa, alguém. é, Ajuda muito, né? muito, muito. Quando eu cheguei no Tizium e eu vi aquelas várias pessoas lá, eu falei assim, nossa, talvez eu não seja o único peixe fora d'água, né? Não, não. Conforme a gente vai, conforme a gente vai se desidentificando com aquelas coisas que a gente gostava, né? Ah, eu gostava da engenharia e agora eu tô gostando da terapia. Você se sente um peixe fora d'água, né? Você fala, meu Deus. Sim, sim. Aí na hora que você entra nesse grupo, que você vê que tá junto de outras pessoas, você fala, nossa, mas então tem outros peixes fora d'água também. Então, querendo Sim. colocar essa água que agora eu tô imerso, né? Isso, sim, sim. Muito lindo a gente ir trabalhando o autoconhecimento. Eu acho que o papel da terapia também, Matheus, para complementar o que você disse, é a gente fortalecer o nosso autoconhecimento. Sim, Quando a gente se conhece, a gente consegue ser muito mais assertivo. sim, sim. Não vai mais perder tempo com aquilo que não te preenche. Você não vai mais perder dinheiro com, sei lá, indo para algum lugar ou, nossa, investindo aqui uma baita grana numa coisa que na hora que você chegar lá, você, poxa, não fez sentido nenhum para mim. Então, eu acho que a terapia, ela dá um direcionamento para dentro de um jeito muito norteado, muito guiado, muito acolhido, né? E aí Sim, sim. consegue desfrutar dessa existência com muito mais assertividade. Você economiza energia, né? Não Sim, sim, né? E o essencial, que é a vida, né? E você sabe que um dos maiores sofrimentos da alma é a sensação de perda de tempo. Então, Olha, a assertividade, ela te economiza todo esse desgaste que você pode estar perdendo tempo com várias coisas. sim, E sim. por último, que a gente tem um minuto, eu acho que esse momento de pandemia foi justamente para a gente parar e entender o que que a gente está fazendo com o nosso tempo, né, Matheus? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, e falando de tempo, então gostaria aqui de agradecer, então, Amanda, É, né? Agradecer profundamente seu convite, né? Me coloco aqui à disposição, vamos fazer mais, né? Se o vamos, pessoal quiser, manda mensagem para Amanda, manda mensagem direct aqui também para mim, sim. né? Com temas, sugerindo temas, né? Vamos tentar criar algo aí, uma corrente, uma fraternidade aqui, né? Para a gente realmente poder compartilhar conhecimento, experiências. Fiquei muito feliz. Muita gratidão, Amanda.
Então, pelo tempo de vocês, pela troca com vocês. E a gente se vê numa próxima. É isso aí. Tchau, Tchau, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. tchau. Tchau.